Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Bora Rezar com a Áquila Cambada. De volta, depois de bastante tempo, aos vídeos gravados. Eu tenho feito um trabalho aqui na internet, basicamente reativei esse canal no ano de 2024, ali no mês de março, com o propósito inicial de oração. Esse canal foi, à medida do possível, muito bem. Ganhei aproximadamente 300 inscritos no ano de 2024. E agora eu estou com um propósito novo para essas semanas do mês de julho. Julho não, desculpa, gente. Essas semanas do mês de janeiro do ano de 2025. Semanas essas em que eu estou de férias. Para vocês que não me conhecem, o meu nome é Áquila. Sejam vocês todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse canal, Bora Rezar com a Áquila, tem o intuito de oração. Aqui vocês vão encontrar a oração do Santo Terço, outros tipos de oração. E eu me foquei muito do segundo semestre do ano passado para frente na leitura bíblica. Fiz leitura bíblica sequencial e depois do final, no mês de dezembro, eu fiz um negócio que eu chamei aqui dentro do meu canal de podcast, com podcast do tempo da liturgia do Advento da Igreja Católica. Fiz isso no mês de dezembro e hoje me veio ao coração fazer uma coisa diferente. A partir de hoje, pessoal, vou começar com a leitura de alguns livros da Bíblia que me vierem ao coração. No primeiro capítulo eu tenho o propósito de fazer uma apresentação minuciosa sobre esse livro ao qual eu irei falar. E a partir disso, eu quero explicar para todos vocês que eu não sou ninguém na fila do pão. Eu sou uma simples esposa, mãe, dona de casa, professora, que corre o dia a dia, que não vive de internet, que preciso me dedicar a inúmeras outras tarefas no meu dia a dia, e eu faço isso daqui da melhor maneira que eu posso, com o que eu tenho. Então vocês vão ver que cada dia eu vou estar num cenário diferente, cenário esse que é dentro da minha própria casa. Eu não tenho cenário instagramável, aqui vocês não vão ver aquelas paredes mirabolosas, lindas, mas o que vocês vão ver aqui é uma pessoa que está interessada verdadeiramente em buscar a comunhão com Deus. Como eu falei antes, lá no mês de dezembro, eu fiz uma série de leituras bíblicas segundo o advento da Igreja Católica. Do dia 1º de dezembro até o dia 25 de dezembro, nós vivemos o que nós chamamos do dia do advento, que é a esperada de Jesus. E nesse tempo do advento, a gente acaba que repete bastante as liturgias, especialmente o Evangelho, porque o Evangelho que fala isso, no final das contas, são 4 evangelhos diferentes, que devem abordar até no máximo o início e a preparação para o nascimento de Jesus. E são só 4 evangelhos e nem todos os evangelhos abordam esse tema. Basicamente, a gente vai ter o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus que se propõe a isso. Então, hoje, nós iniciaremos, e até o final do mês de janeiro, eu vou fazer um capítulo por mês do livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, e hoje, aqui nesse primeiro capítulo que nós iremos ler, eu vou fazer uma apresentação do estudo que eu fiz para poder me preparar melhor para criar essa série de vídeos para vocês. E aí depois eu vou fazer a leitura, nós vamos ter um momentinho de meditação, mas claro que tudo que eu vou fazer, eu sempre vou consagrar a Deus todos os dias antes de eu iniciar. Tenho aqui comigo as minhas 3 Bíblias. Eu tenho a minha Bíblia católica, eu tenho a minha Bíblia, que é a Bíblia de uso, que eu estou com mais constância de uso, que é a minha Bíblia Note a Note, nova versão internacional, nova tradução internacional. E essa minha Bíblia aqui, que é a Bíblia C.S. Lewis, que é um presente que eu dei de mim para mim mesma, com a versão da Nova Almeida atualizada. É a versão Nova Almeida atualizada. Cada dia eu vou usar uma Bíblia dessas aqui, porque são todas Bíblias, e nessas 3 Bíblias nós temos e é contemplado esse Santo Evangelho. Eu não vou dar muita prioridade para a minha Bíblia da Igreja Católica, porque essa Bíblia da Igreja Católica aqui não é a Bíblia que mais se usa para se fazer estudo. É uma Bíblia simples que todo mundo tem que ter em casa uma, certo? Hoje é dia 2 de janeiro, esse vídeo eu estou fazendo agora para subir ele para a internet daqui a pouquinho. E esse é aquele momento que eu vou te convidar, se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal, deixa um curtir aqui nesse vídeo, coloca as intenções de orações que vocês têm para trazer aqui para dentro do meu canal e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Eu quero lembrar a todos vocês aquilo que eu já falei, quem sou eu na fila do pão? Eu não sou ninguém.
Eu não sou ninguém na fila do pão, pessoal. Eu sou uma dona de casa, uma serva do Senhor Jesus Cristo, que está buscando afinilar e viver cada dia em mais comunhão com Jesus. E isso eu encontrei forças aqui na internet, porque aí me força a ter disciplina para publicar vídeos todos os dias e fazer, estudar. E assim eu tenho feito para me aproximar cada dia mais de Jesus. Acontece que no meio desse caminho algumas pessoas se interessam a passar pelo mesmo processo que eu, e é por isso que eu tenho feito aqui e tenho colocado na internet. Como eu disse, meu canal cresceu mais ou menos uns 300 inscritos no ano de 2004. Se for da vontade de Jesus, eu estou colocando isso aqui tudo aos pés do altar dele. Porque isso aqui tudo para mim eu tenho na minha cabeça, que isso aqui não é pela minha soberba, não é para minha vaidade, isso aqui eu estou fazendo para Jesus. Que todo propósito se cumpra se for para o reino de Deus. Tá certo? Então, vou começar sempre com uma oração, pedindo a inspiração de Jesus, e depois a gente passa para o que eu tenho programado para o dia. Então, vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos através do seu Santo Espírito, Senhor Jesus, para que nós sejamos capazes de absorver cada palavra que nós iremos ler nesse Evangelho, no capítulo 1 de São Mateus, para que nós busquemos e arranquemos de cada uma dessas palavrinhas que irão nos ser lidas nesse momento, a inspiração no Senhor que nós precisamos e que nós buscamos. Para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Então, como eu falei para vocês, pessoal, nós iremos fazer essa nova série de vídeos aqui com o Evangelho de São Mateus. Eu vou começar contando para vocês quando foi escrito. Então, o Evangelho de São Mateus ele foi escrito por volta de 70 a 90 anos depois de Jesus Cristo, e o público principal dele era principal o público judeu, porque eles eram todos judeus. Aliás, Jesus Cristo mesmo era judeu, para o público cristão também. E quem eram os cristãos? Eram aquelas pessoas que estavam acreditando e quem criam que Jesus era o Salvador, que era aquele Messias que havia de vir e que já tinha vindo, né? E que veio para cumprir as profecias do Velho Testamento e cumprir a palavra de Deus, a lei de Deus, certo? Quem foi São Mateus? São Mateus, ele foi um cobrador de impostos. Na Bíblia a gente vai encontrar que ele era publicano, que ele era cobrador de impostos, que nada mais ele era um homem judeu que prestava serviços ao Império Romano. O Império Romano estava ali naquela região ali de Israel, e ele foi, por muitos anos, o governador daquela região. Eles estavam ali, os judeus continuavam naquela região, em clima de subserviência, eles pagavam impostos altíssimos para o governo de Roma, e na realidade, eles não eram romanos, eles eram israelitas. E Mateus era um desses, ele era um judeu que começou a trabalhar para o Império Romano. Assim, muito provavelmente, ele adquiriu muito dinheiro, muito prestígio entre os romanos, mas, de acordo com a série The Chosen, Mateus, no final das contas, não era um homem muito bem quisto pela população judaica, no caso, certo? Teve um dia que Mateus estava sentado no posto de coletoria. Nós iremos ler essa história linda, maravilhosa, ali por volta do próprio capítulo de Mateus, o capítulo 10, mais ou menos, no livro de Mateus. E Jesus passou, olhou para ele e falou, Levi, o nome dele na verdade é Levi. Mateus, antes dele ser chamado para Jesus, o nome dele era Levi. Levi, larga tudo e me segue. E ele fez exatamente o que Jesus falou. Largou tudo e foi seguir Jesus. Ele é o primeiro livro do Novo Testamento e enfatiza Jesus como o Messias prometido, ou seja, próprio Mateus era escriba de Jesus e ele já enxergava Jesus como o Messias que há tantos anos era esperado por aquele povo ali. Ele tem mais referências ao Antigo Testamento do que qualquer outro livro, principalmente do Novo Testamento, seja Evangelho ou sejam as cartas de São Paulo, aos amigos dele, espalhados ali pela região. E apresentam um equilíbrio entre ensinamentos, milagres e narrativas, incluindo o Sermão da Montanha, a Grande Comissão e as Parábolas do Reino. Então, os textos de Mateus a gente vai encontrar de tudo isso daí, porque ele foi um apóstolo
ele foi verdadeiramente apóstolo de Jesus, então ele viveu o ministério de Jesus. Ele não estava só falando sobre os milagres que Jesus fez, ele testemunhou os milagres de Jesus. Então, é um evangelho extremamente importante por essa razão e é maravilhoso. Nessa ocasião, a comunidade enfrentava perseguições tanto das autoridades romanas quanto dos líderes religiosos judaicos. E quem eram esses líderes religiosos judaicos? Eles eram os fariseus, aquele que Jesus chamou de víboras, ou eles podiam ser os saduceus, ou poderiam ser os zelotes. Cada um desses grupos religiosos acreditavam em coisas distintas, mas basicamente eles estavam ali para se cumprir a Torá, que era a lei do Antigo Testamento, certo? Alguns desses povos eram amigos do Império Romano, porém o caso dos zelotes não. Os zelotes eram aqueles homens que estavam ali e eles eram rebeldes, faziam rebelião mesmo contra o Império Romano. Inclusive a gente sabe que tem um do Simão o Zelota, era dessa ordem religiosa e foi um dos apóstolos de Jesus também. Na série The Chosen apresenta muito a vinda e a história dele para o grupo de apóstolos. E aí tinha os fariseus e esses saduceus. Cada um deles tinha um tipo de crença diferente. Por exemplo, enquanto os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus já não acreditavam. Enquanto os fariseus eram opostos aos romanos, mas eram pacíficos a eles, já os saduceus não, eles colaboravam com os romanos. Enquanto os zelotes, eles eram armados, era um grupo armado que lutava contra o Império Romano. Tecnicamente, eles eram conhecidos mais ou menos, seria equivalente aos terroristas daquela ocasião, certo? Qual era a situação que o povo enfrentava naquela ocasião? A comunidade cristã primitiva enfrentava perseguições tanto das autoridades romanas quanto dos líderes religiosos judaicos, e os judeus estavam em transição após a destruição do templo, que aconteceu aproximadamente 70 anos depois de Cristo, o que gerava conflitos internos e a busca para redefinir sua identidade religiosa. E essa queda do templo aconteceu justamente porque estava se criando a comunidade cristã naquela região. Porque vocês lembram, não foi o Império Romano que acabou tirando a vida de Jesus, mas isso foi feito através do pedido dos próprios judeus, basicamente dos fariseus que fizeram esse pedido. Os cristãos buscavam consolidar a mensagem de Jesus e distinguir sua fé do judaísmo tradicional. Agora vamos falar um pouquinho mais de Mateus. Mateus, ele acompanhou Jesus durante todo o seu ministério, ele viu milagres, ele viu ensinamentos e ele acompanhou a ressurreição de Jesus. Acredita-se que ele teria pregado o evangelho em diversas regiões, como na Etiópia, na Pérsia, em outras partes do Oriente Médio. Porém, não existe muita documentação a respeito de qual foi o final da vida dele, mas se acredita que ele tenha sido martirizado por causa do nome do nosso Senhor Jesus. E ali, naquela região, eles viviam sob domínio romano, era controlada pelo Império Romano, que cobrava daquelas pessoas ali altos impostos e reprimiam as revoltas. Haviam tensões entre os diferentes grupos religiosos judaicos, fossem os saduceus, fossem os zelotes, fossem os fariseus. E havia uma grande desigualdade social naquela ocasião. Era uma disparidade entre os ricos e os pobres, e a maioria vivia em condições muito difíceis, porque os impostos eram muito pesados e muitas vezes eles não tinham condições de arcar com esses impostos. E aí, qual que é a importância e qual que é a relevância do Evangelho segundo São Mateus para nós? É amplamente usado para o ensino da moral espiritual, especialmente sobre o amor, o perdão e a obediência de Deus. E ele oferece uma visão de como a fé em Jesus pode transformar vidas e unir comunidades mesmo em tempos de adversidades. Então, agora sim, pessoal, vamos passar para a leitura do capítulo 1 do Evangelho segundo São Mateus.
Então, vamos passar para a leitura do capítulo 1 de Mateus. Eu resolvi que eu vou usar a minha querida Bíblia, C.S. Lewis. Essa é uma Bíblia protestante, porque ela é uma versão da Nova Almeida atualizada. E nós sabemos que existem diferenças entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Por que eu estou falando tanto disso para vocês? Porque eu sei que vai ver muita gente aqui que vai vir me cobrar, porque eu uso Bíblia protestante sendo eu católica. Simples, gente, porque eu gosto também, tá? É simples assim. Então, nós vamos passar primeiramente para a leitura do primeiro capítulo e depois eu vou trazer um panorama geral a respeito disso e vamos finalizar com uma oração. Então, vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho segundo São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abrão. Abrão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joconias e os seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, todas as gerações, desde até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecadores dele, dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele se chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono e fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui no capítulo número 1 de Mateus, pessoal, é apresentada basicamente a genealogia de Jesus. E olha o quanto é importante a gente entender da genealogia de Jesus. Porque muito se fala que Jesus é da descendência direta do rei Davi, mas essa linhagem direta do rei Davi vem pela linhagem do pai terreno que ele teve aqui, que foi nosso amado São José. São José passou por esse momento de temor quando descobriu que a menina que estava a ser dada para ele em casamento, Maria, ela estava esperando um filho. E aí ele ficou pensando, como que eu posso ser o pai dessa criança se eu nunca estive com ela?
se eu nunca tive relações íntimas com ela? E aí Deus providenciou que ele fosse recebido por um anjo e que o anjo contasse para ele que aquele que haveria de vir seria o Salvador do mundo e que ele fizesse se cumprir a palavra de Deus a partir daquele momento. Então ele tomou Maria, casou com ela. E aí, nesse sentido, a gente entende que por essa razão, por esse tanto sim de Nossa Senhora, como pelo sim de José, o seu pai, foi destinada a ele a linhagem direta do nosso amado rei Davi. Está contando aqui para a gente, ó, nos versículos 17 do capítulo 1. Assim, todas as gerações, desde Abrão até Davi, então, desde que Abrão se tornou pai de toda a religião, de todo o povo judaico, até o nosso amado rei Davi, são 14 gerações. Depois, passa de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até a gente chegar à linhagem de São José, que foi o pai de Jesus Cristo, mais 14 gerações. Então, 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Qual o total de gerações que são aí? 14 vezes 3. Essa é a quantidade de gerações desde o início da promessa de Deus com o povo do pai Abrão até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, São Mateus, ele fez essa importante explicação da genealogia de Jesus, porque dentre os povos romanos, dentre os povos judaicos, era muito importante você conhecer a linhagem de onde você vinha. Porque foram divididas em 11 tribos, certo? A tribo do rei Davi era a tribo de Judá ou de Dan? Judá ou de Dan? Não sei, não lembro. E Jesus veio exatamente da linhagem real do rei Davi. Essa linhagem veio direto do pai dele, o nosso querido São João. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, mostrando sua ligação com Abrão e Davi, cumprindo as promessas feitas ao povo de Israel. José, demonstrando obediência e fé, aceita Maria como sua esposa após o anjo revelar que o filho dela foi concebido pelo Espírito Santo. Então, pessoal, a história de José e Maria nos lembra que a confiança em Deus, mesmo em situações difíceis, fortalecem as famílias. Seus exemplos nos ensinam que o amor e a obediência a Deus devem guiar nossas decisões. Então, Jesus Cristo veio ao mundo e ele nos falou muito claramente que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus nos falou isso em diversas ocasiões e pediu para que a gente recorresse a ele em quaisquer situações. Então, que nós sejamos capazes de dar o sim nas nossas vidas, como São José e como a Virgem Maria fez. Que nós sejamos de dar o nosso sim a Jesus para que ele faça novas todas as coisas nas nossas vidas, todos os dias. E que o nosso coração seja aberto também, como o coração de São Mateus foi. São Mateus era um homem rico, cheio de posses que ele havia conquistado através do trabalho dele, que ele prestou ao Império Romano. Isso com certeza não agradava ao coração de Deus, mas ele teve a oportunidade de, ainda em vida, se arrepender dos pecados dele e viver uma vida nova, uma vida diferente. É por essa razão que ele é um grande exemplo para todos nós também. E é isso que eu quero convidar, que todos nós que nós tenhamos o coração para dizer sim a Jesus todos os dias, assim como fez a Virgem Maria e como fez São José, e que nós sejamos capazes de abandonar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas disparidades, aquelas vezes que a gente tem decisões nas nossas cabeças, as dúvidas que muitas vezes perpassam e cortam os nossos corações, que a gente abandone tudo do mesmo jeito que fez São Mateus, que nós sejamos capazes de entregar o nosso melhor para Deus todos os dias das nossas vidas. Então, eu vou encerrar esse capítulo de hoje agora com a oração e entregar tudo ao nome do Senhor Jesus. Lembrando que se você tiver algum pedido de oração especial para fazer, coloca aqui nos comentários, que se for possível, nos próximos capítulos, eu vou trazer aos pés do altar de Jesus com o seu nome, me conta da cidade de onde você está falando, porque eu também queria muito saber aonde que meu conteúdo está chegando, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de te servir mais esse dia, através da leitura do teu evangelho, da meditação da tua palavra.
E quero consagrar ao Senhor esse mês de janeiro que se inicia e esse segundo dia do ano de 2025 que também se inicia. Pai, eu quero pedir para esse ano que nós todos tenhamos a oportunidade de virar os nossos corações definitivamente para o Senhor. Muito se fala a respeito do Apocalipse, muito se fala dos fins dos tempos. E eu quero orar especialmente por todas aquelas pessoas, Jesus, que ainda não têm ao Senhor, que não creem no Senhor como Salvador da vida, como Messias que foi enviado, como Deus encarnado, como aquela unidade trina que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Aquele homem que ao mesmo tempo é Deus e que se entregou e que sentiu fome, sede, frio. Que nós sejamos capazes, ó Senhor Jesus, de dar os nossos sims ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Nos capacite de disciplina, afasta de nós a procrastinação, para que nós tenhamos oportunidade de nos unirmos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Eu quero orar especialmente, Senhor Jesus, pela vida econômica do nosso país. Nós estamos vivendo em dias em que o dólar está com valor muito alto, e isso reflete exponencialmente as nossas vidas. A gente vai buscar um saco de arroz no mercado, está muito mais caro, feijão está muito mais caro, carne está caríssimo. E cada dia que passa parece que nós temos que trabalhar mais para conquistar ainda mais o básico. Jesus, eu quero consagrar ao Senhor a vida de todos os nossos governantes que tomaram posse Brasil afora ontem e hoje. Jesus, coloque no coração de todas essas pessoas que tomaram posse no nosso país um coração de serviço, um coração de entregar ao Senhor todas as vidas, para a honra e glória do seu santo nome, para o bem maior da população. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, pessoal. Dá um curtir aqui nesse vídeo para mim e se inscrevam no meu canal. Um beijão, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.